amém. Amém. Acho que eu não ouvi direito. Quem está feliz diz amém? Agora sim, agora deu para ouvir. Quero agradecer aqui as crianças, né, que vieram aqui à frente e enviaram mensagem para as suas mães. Que Deus possa abençoar cada uma delas. E nós, mães, que nós possamos fazer o nosso papel, né, o melhor possível. Feliz Dia das Mães para cada uma de vocês. Hoje vamos falar de uma pessoa muito especial que gostaria Hoje vamos falar de uma mãe que orava, a oração, aliás, é a oração e o voto de uma mãe. Quem acha de quem eu estou falando? Quem sabe? De quem eu estou falando? Será que é Ana? Ana orou? Ana fez um voto? Pois. Parabéns para vocês que estão sabendo, viu? Nem eu sabia. Bom, Ana orou e Ana fez um voto. Alguém sabe aqui o que significa uma oração? Por que a gente ora? Quando oramos, é quando estamos pedindo a Deus algo que não está ao nosso alcance. Verdade? Porque quando está ao nosso alcance, a gente vai lá e resolve. A gente só ora pedindo alguma coisa que não está ao nosso alcance, né? Quem concorda diz amém. Amém. Mas que está ao alcance de quem? De Deus. Ao alcance de Deus. É por isso que a gente ora, porque sabe que está ao alcance de Deus. E um voto? Quem sabe o que é um voto? Quando alguém faz um voto. O voto é quando ofereço um sacrifício, algo que é difícil para mim, mas em favor de um milagre ou de uma bênção, eu consigo realizar. Amém? Amém. Alguém aqui já fez uma oração fervorosa? Aquelas orações bem sofridas, porque orações são sofridas. Alguém já fez uma oração bem sofrida, já chorou muito quando orava? E valeu a pena? Sim. Pois é, né? Pois eu digo a vocês que semana passada eu precisei orar fervorosamente. Não só orar fervorosamente, mas também como fiz um voto a Deus. E como sempre Deus é maravilhoso, o milagre veio em 2 horas. Amém. 2 horas, é um tempo recorde, né? O milagre veio em 2 horas. E o meu voto eu vou cumprir em 3 meses. Amém. Que não vai ser fácil, não vai, mas eu vou conseguir, porque eu recebi a bênção, eu recebi um milagre e eu estou pronta para cumprir o meu voto. Amém? Amém. Que Deus seja louvado sempre e eternamente, né? Que a gente nunca possa duvidar do poder de Deus. Nunca, nunca. Em qualquer circunstância, em qualquer assunto, Deus está pronto para nos ajudar. Amém? Amém. Hoje vamos ver uma história na Bíblia que se tornou mãe devido a uma oração e um voto. E esqueci o nome da menina aqui. Fran acertou. Vamos ver lá em 1 Samuel. 1 Samuel 1, de 9 a 10.
Já encontraram? Quando encontrarem, pode dizer amém. Amém. Após terem essa história de Ana, ela não está começando aqui do começo, mas vou fazer um breve resumo. Ana era uma mulher casada com um homem que tinha outra esposa. A outra esposa tinha vários filhos, Ana não tinha nenhum. Então, a outra esposa do marido dela vivia perturbando a mente dela porque ela tinha diversos filhos e ela não tinha nenhum. E na época de Ana, que essa história ocorreu, as mulheres que não podiam engravidar eram tidas como castigos de Deus, como se Deus estivesse castigando elas. E para a sociedade era vergonhoso, mas uma mulher não poder ter filhos. Então Ana sofria muito, porque ela já passava por tudo isso, achava que Deus estava castigando ela e que a sociedade a incriminava, e a esposa do marido dela, a outra esposa também, dia após dia, tirava o sossego dela, porque podia ter quantos filhos quisesse, mas Ana não tinha nenhum, né? Então, eles sempre saíam da cidade deles para uma outra cidade, onde eles consagravam a vida deles a Deus. Então, ali eles levavam ofertas de sacrifício, eles comiam lá no templo, era perto do templo, né? Angelina aí. Era perto do templo ou no templo? Era no pátio do templo. No pátio do templo, Em Jerusalém. E todos os anos eles faziam esse ritual, né? E nesse ano, Ana pensou diferente, Ana agiu diferente de todas as outras vezes que ela ia. Vamos ler. Após terem comido e bebido em Siló, Versículo 9, né? versículo 9. Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando a Bíblia falou assim, que Ana levantou-se, ela simplesmente não apenas saiu do banco em que ela estava, ou do chão se ela estivesse sentada. Quando a Bíblia fala que ela levantou, é porque Ana tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão de se erguer, de acordar. Porque Ana precisava disso. Ana não podia mais ficar chorando, lamentando ou murmurando. Coisas que a gente faz muito, né? Às vezes acontecem as coisas ruins nas nossas vidas e a gente só sabe chorar, ou murmurar, ou então contar para pessoas que não resolvem o problema. Só agrava, porque vai passando a notícia adiante. E resolver nada, né? E então Ana decidiu que não ia mais ficar calada, não ia mais ficar chorando, e que ela precisava fazer algo coerente, algo que fizesse efeito na vida dela. Ela precisava acabar com aquela aflição, com aquela angústia que a consumia dia após dia. Ela precisava dar um fim nisso. Então como é que Ana ia dar um fim nisso? Ela não podia pegar o pescoço da mulher e encarguelar para resolver essa situação, né? Então ela recorreu a Deus. Talvez Ana fosse ao templo para consagrar-se a Deus todos os anos, e talvez Ana nunca pensasse em ter uma conversa séria com Deus. Talvez ela pensasse que, levando a oferta de sacrifício, em todos aqueles rituais, ela ia resolver o problema dela. Só que Deus quer que a gente converse com Ele.
Deus precisa que a gente exponha as nossas dificuldades e não fique calado achando, eu não preciso falar, que tem pessoas que falam assim, eu não vou falar, como é que eu vou falar para Deus? Deus já sabe de tudo, Ele vê tudo, sabe tudo, por que eu vou falar? Né? Então, se pensamos desse jeito, estamos sendo o quê? Prepotentes, orgulhosos. Nós precisamos de Deus, precisamos contar a Deus tudo o que acontece nas nossas vidas. Se a gente pode contar para um vizinho, para um colega, para um amigo, por que não para Deus? Se eles não conseguem resolver, a gente conta, por que não para Deus, que resolve todas as coisas, né? Então, o que ela fez? Que decisão ela tomou? Vamos lá. No 11. Não, no 10 mesmo. Ela orou ao Senhor e chorou muito. Porque às vezes, por que a gente chora quando está orando? É porque às vezes as palavras não saem. As palavras não saem, o que sai são lágrimas, mas muitas vezes as palavras não saem. Né? Então ela chorou muito e Deus entendeu o que ela falou, e todas aquelas lágrimas que ela botou para fora, Deus entendeu tudo. O Senhor compreendeu a dor que ela estava passando, Deus compreendeu a situação dela. Então ela permaneceu lá por muito tempo. O único que realmente pode nos ajudar, é o único que realmente nos compreende de verdade, o nosso íntimo é Deus. Quem concorda diz amém. Amém. E quando ela orou, o que aconteceu? Quando ela orou, ela reconheceu que sem Deus nada pode ser feito. Ela expôs suas tristezas, amarguras, angústias, dores, decepções. Ela reconheceu que era dependente dele. Ela confiou, se abriu e se entregou totalmente a Deus quando ela chorou. Amém? Amém. Quando ela chorou, ela colocou para fora todas as emoções contidas em seu coração. Ana estava lavando sua alma, limpando seu coração, tirando todos os sentimentos que a afligiam, por sua ansiedade incontrolável. Porque Ana tinha ansiedade de todas as coisas que ela estava vivendo. Coisas que a nossa sociedade, o mundo inteiro está doente de ansiedade. Devido a tantas coisas que acontecem à nossa volta, que acontecem no mundo, nós nos tornamos ansiosos. E depois que Ana orou, que Ana chorou, o que foi que aconteceu? Vamos ver no capítulo 11, 1:11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Por que não, Vamos ver o porquê que ela falou isso. Ela se sentiu tão acolhida, tão confortável na companhia do Senhor, tão compreendida, que fez um voto. Exaltou o Senhor, compreendendo sua soberania, e pediu, se ele estivesse atento à aflição dela, se ele não a esquecesse, e se um dia dela se lembrasse e lhe desse um filho homem, ao Senhor ela daria o filho por todos os dias da vida dele. Ela ia ter o filho dela, se ele desse um filho a ela ia gerar o filho dela e ela ia entregar ao Senhor. Veja que amor, Quer dizer, ela queria tanto aquele filho,
a vontade dela era tão grande de ter um filho, que ela decidiu, por amor, eu vou entregar meu filho ao Senhor. Tem companhia melhor? Tem alguém melhor que vai cuidar do filho dela? Não, né? Porque a gente sabe que só o Senhor sabe cuidar de nós bem direitinho. Porque o mundo não tem nada para dar, né? Que voto. O melhor voto que uma mãe pode fazer é isso: consagrar seus filhos a Deus todos os dias de suas vidas. Esse recado não é só para as mães, mas para as jovens, que um dia, no futuro bem distante, viu, jovens, bem distante mesmo, um dia quando vocês forem mães, vocês consagrem o filho de vocês a Deus. Vamos ver agora por que Ana demorou tanto, porque aqui no capítulo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali, que é o sacerdote, e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Imagina, você vai na igreja, você está orando, você está caladinho na sua e a boca, só você não falar, sem ninguém ouvir sua voz, e ali a pessoa passar, demorou 1 hora, demorou 2, demorou 3, você vai estar embriagada. Só pode ser. Tem cabimento não, vou falar com ela. Ela demorou porque Ana perdeu a noção do tempo, pois estava em maravilhosa companhia. Ao sentir-se acolhida, abraçada e compreendida pelo Senhor, a oração era silenciosa, pois só pertencia a eles. Só pertencia a eles dois, a ela e a Deus, né? Mas vendo o sacerdote, achou que ela estava embriagada. E esse é um dos erros que a gente mais comete. A gente julga muito. Se a gente avistar alguém conversando com alguém, às vezes a gente já quer dizer o que aquela pessoa está conversando. Longe uns 10 metros, uns 500 metros. Ah, eu aposto que está falando de tal coisa. Ah, aposto que está falando de fulano. Nem sabem. Mas o hábito de julgar já é do ser humano. Já está entranhado na carne já. Mas precisamos nos livrar disso, né? Porque isso aí só nos atrasa, só nos atrapalha. O sacerdote julgou Ana pelo que viu e não pelo que ouviu. Quantas vezes nós fazemos isso, né? E Ana estava falando por quê? Porque Ana estava atribulada. Ana estava atribulada de espírito e derramava-se aos pés do Senhor. Alguém aqui já se sentiu atribulado? Já se sentiu assim, com os nervos à flor da pele? Já se sentiu assim com a cabeça perturbada? Pois é. Quando estamos assim, estamos atribuladas de espírito. Nosso espírito está assim, atribulado demais. Isso acontece quase sempre, ou sempre, por causa de outra pessoa. Nunca por causa de nós mesmos, mas por causa de uma outra pessoa, por causa de outras situações. E nós ficamos assim, atribulados, nós ficamos doentes. Então nós precisamos fazer o que para tirar tudo isso? Conversar com Deus, se aproximar a Deus e estar sempre ao lado dele, aos pés dele, né? Pedindo força para prosseguir, para ficar com a mente sã, né? E Ana, quando ela orou para pedir um filho, ela não disse assim, eu quero um filho só. Ela pediu um filho homem. Ainda escolheu, né? Eu quero um filho homem. E Deus tem um filho
homem a ela, do jeito que ela pediu. Ela foi abençoada. Amém. Enfim, Ana se explicou para o sacerdote, ele abençoou e Ana foi para casa. E no caminho ela comeu e o semblante dela já era de uma mulher feliz. Por quê? Porque Ana fazia dias que chorava e não se alimentava. Até a esposa do marido dela ria dela, dizia: bem, porque você não come, você só chora, você não come por quê? E atribulava cada vez mais, e a fome de Ana passava, e Ana não comia, e Ana ficou com semblante triste. Ana só chorava, os outros comiam, Ana só chorava. E quando Ana saiu dali, depois da conversa que ela teve com o Senhor, Ana foi para casa e no caminho, Ana comeu e Ana estava com um semblante feliz. Amém. Ela já estava transformada, porque o amor de Deus nos transforma. Amém. Amém? Às vezes as pessoas acham, dizem assim: ah, fulano não tem mais jeito. Fulano não tem mais jeito, não tem milagre para essa pessoa. Mas tem. Tem jeito para todo mundo, tem jeito para todos nós. Porque muitas vezes a gente julga o defeito de um, mas a gente também tem. O defeito só é diferente, mas está na carcaça, né? Infelizmente. Vamos ver o outro capítulo. No capítulo 1, no 24. 1:24. Não é o 24 ainda, perdão. Depois que Ana foi para casa, o que aconteceu? Ana foi para casa, a casa dela talvez tenha sido daqui até Natal, né? Que antigamente não tinha carro, andava a pé, lombo de jumento. Digamos que a casa de Ana era daqui a Natal. E Ana foi para a casa dela, e quando chegou lá, quando Ana chegou em casa, com poucos dias, ela engravidou. Amém. Do jeito que o Senhor cumpriu o que ela pediu. O Senhor obedeceu, não é obedecer a palavra certa. O Senhor Atendeu. Atendeu o pedido dela. O Senhor atendeu o pedido de Ana. Desculpa, porque às vezes as palavras fogem mesmo. Ainda bem que tem uns irmãos que estão aí sempre atentos para ajudar. Obrigada aí, Angelina. Então, pronto. Deus atendeu o pedido de Ana. E Ana engravidou. Aí Ana falou que quando a criança for desmamada, né, que a criança mamava, toda criança novinha nasceu, mama. Quando a criança for desmamada, ele levaria a criança ao templo para ficar aos cuidados do sacerdote, como ela prometeu. Então o marido voltou no outro ano para aquela cidade que ele ia lá fazer o sacrifício. Aí ela falou: marido, dessa vez eu não vou, eu vou ficar com a criança, que a criança ainda mama, eu vou cuidar dela. Quando ela desmamar, eu vou levar ela para morar lá, para ficar lá no templo como sacerdote. E Ana cumpriu, né? Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Digamos que ele tivesse uns 2 anos. Porque com 1 ano o marido voltou lá, ela não mandou que estava desmamado, mais ou menos uns 2 anos.
Era muito pequena ainda, né? Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que vivi, pois do Senhor pedi. E eles adoraram a Ele, o Senhor. Amém. Tão certo como o Senhor vive, eu trago o meu filho para o consagrar, assim, ficar com o Senhor. Não foi fácil para a Ana deixar o menino de 2 anos e voltar para casa sem o neném? Não, né? Mas com certeza ela estava com muita fé e forte, porque foi o que ela pediu. E quando a gente faz um pedido a Deus, o sacrifício fica leve. O nosso sacrifício a gente pode achar difícil, mas ele vai se tornando leve a cada dia que passa. Porque temos confiança e temos fé. E a nossa fé fica cada vez mais forte. Amém? Amém. Agora te pergunto, o que tens pedido a Deus? O que é que vocês têm pedido a Deus ultimamente? Um milagre? Tem pedido o quê? Algum pedido para o filho de vocês? Como estamos pedindo a Deus? Estamos pedindo com dúvida ou com certeza? Porque às vezes a gente pede assim: ah, Senhor, se o Senhor fizer isso, ou então, será, Senhor, que o Senhor pode fazer isso por mim? A gente tem que pedir com convicção. Tem que pedir com convicção e ter fé e certeza de que o Senhor vai nos atender. Amém? Amém. Será que estamos consagrando nossos filhos a Deus? Será que estamos orando por eles? Quero dizer algo muito sério. Nossos filhos são de Deus. Ele nos confia o cuidado físico, moral e espiritual. E um dia prestaremos conta do que fazemos, do que fizemos com eles e do que transformamos. Porque nós, pais, temos o poder de transformar o ser humano. Depende das nossas atitudes. A gente pode transformar ele em uma pessoa boa e pode transformá-lo em uma pessoa ruim. Temos que ter muito cuidado, né? Estamos conduzindo ao caminho certo ou estamos deixando que a vida se encarregue disso? Deixando a mercê da sorte? Não podemos negligenciar. Sabe por quê? O mundo é cheio de atrativos, cheios de ciladas, cheios de armadilhas. E cabe a nós orar, consagrar e colocar nossos filhos no caminho certo. E não basta dizer, esse é o caminho, mas andar com eles lado a lado. Amém. Amém? O que será que aconteceu com Samuel depois? Depois que Samuel foi crescendo, o que será que aconteceu com Samuel? O que aconteceu com aquele filho que a mãe tanto orava por ele? Vamos ver lá em 2 Samuel. 2 Samuel, é bem pertinho.
1 Samuel 2. Porque escrevi errado aqui. 1 Samuel 2, 18 a 21. Amém? Amém. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então Samuel era um menino, assim como vocês, da idade de vocês, assim. Como ele já usava a estola sacerdotal, ele já ficava à frente, ele já pregava, ele já levava a palavra às pessoas. Então Samuel era um menino especial, né? Vocês também são especiais. Todos nós somos especiais, né? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia oferecendo sacrifício no alto. Eli abençoava ele ministrava ainda menino, ou seja, ele pregava a palavra já com roupas sacerdotais e crescia diante do Senhor. Que ele, quer dizer que quando diz que ele ministrava, é porque ele buscava e conversava com Deus várias vezes no dia. Alguém aqui conversa várias vezes com Deus no dia? Conversa? Só Davi e essa moça aqui? Nós precisamos conversar com Deus, viu? Várias vezes ao dia. Para conversar várias vezes ao dia com Deus, a gente não precisa correr lá perto da cama, se ajoelhar e orar a Deus como a gente faz assim que acorda, não. Em qualquer lugar, andando, caminhando, tomando um banho, conversando, lavando uma louça, lavando uma roupa. Esse é o momento que a gente mais conversa com Deus. Quando a gente lava a louça, lava a roupa. Porque é uma coisa tão demorada que a gente tem que procurar alguém para conversar. E a gente conversa com Deus. Eu converso muito com Deus quando estou lavando roupa. Quando estou estendendo a roupa lá, o sol quente, Senhor, ainda bem que não está aqui debaixo desse sol, porque está quente, Senhor, está quente. A gente tem que conversar com Deus. Deus é nosso amigo e Ele quer que a gente converse com Ele sem formalidade. Quer que a gente seja amigo dele, que a gente possa contar tudo para Ele. Então Samuel buscava Deus todos os dias, principalmente nas primeiras horas da manhã. E tinha confiança no que pregava para as pessoas. Amém? Amém. Ele só tinha confiança no que pregava. Ele só tinha confiança de passar a palavra porque ele tinha comunhão com Deus. Porque ele buscava Deus, ele conversava com Deus. Então ele tinha confiança no que dizia. Porque ele estava sempre com Deus. Ele sabia o que Deus dizia para ele. E aí o que aconteceu? Só existiu Samuel na vida de Ana, na vida dos filhos, como foi acontecer. Vamos ver lá no capítulo 2:19. Não, é 20. Eli abençoava Elcana, que era o esposo de Ana, e a sua mulher dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltando para a sua casa, abençoou, pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. No caso, 5 filhos Ana teve. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém. Amém? A mãe de Samuel visitava, levava as roupinhas que ela mesma fazia, né? E imagina a mãe costurando a própria roupa da criança para ver de ano em ano. Quanta alegria ela sentia, né? De fazer a roupinha dele, levar. Ana só
só teve Samuel, não, teve mais 5, Samuel teve mais 5 irmãos. Samuel foi criado com Eli. Eli tinha mais 2 filhos, mas os 2 filhos de Eli não eram filhos bons. Os filhos de Eli, como Eli era um sacerdote, mas os 2 filhos de Eli davam trabalho a Eli, que não era brincadeira. Para vocês imaginar, quando o pessoal ia levar a oferta de sacrifício, que começavam a assar as carnes, né, para oferecer em sacrifício, esses filhos de Eli, eles tinham um garfo com 3 dentes, era um garfo grande, comprido, de 3 dentes, e ele chegava perto das pessoas, ele enfiava o espeto dentro da panela das pessoas, não pedia nem licença. O que o espeto conseguia carregar de carne, ele levava. Se conseguisse todo, levava todo. Dependendo, né? Agora, se naquele tempo as pessoas já sabiam que os filhos de Eli já faziam esse tipo de coisa, essas barbaridades, eu acho que era bom cortar bem miudinha essa carne. Pra ver se ele ia conseguir levar muito, né? Pois eles faziam isso. E as pessoas viam eles como pessoas más, porque eles eram más, realmente. E Samuel foi criado com Eli. E Samuel era uma pessoa boa, maravilhosa. Agora vocês sabem por quê? A diferença? Exatamente. Porque antes dele nascer, ele foi consagrado a Deus. E a mãe não só orou naquele dia, mas orou todos os dias da vida dela. Orou entregando a vida de Samuel nas mãos de Deus, né? Para Deus. Então, que possamos orar por nossos filhos. Que possamos consagrar eles a Deus todos os dias da vida. Porque só assim eles vão ser pessoas boas. E eu não vou terminar mais o resto, que fica por aqui, porque eu não estou conseguindo bem. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus possa cuidar dos nossos filhos. Amém? Amém.